Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Que a presença de Deus, que o Espírito Santo esteja agindo no coração do povo de Deus e tendo misericórdia, graça, amor e perdão sobre o tempo que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, tempo de pandemia mundial deste coronavírus. É um tempo em que ainda não temos uma vacina, ainda não temos um remédio que possa combater esse vírus, mas acima de tudo nós temos tido a graça, a misericórdia de Deus de estarmos aqui como igreja reunidos, né? Esta noite aqui estamos reunidos. Terça-feira é dia de nós fazermos a transmissão da nossa reunião de oração, grupos de crescimento. A nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, tem os grupos de crescimento que se reúnem nas terças-feiras nos lares, né? E esses grupos se reúnem para orar e também meditar na palavra de Deus. Então é um tempo de meditação, é um tempo de aprendizado, é um tempo de comunhão, é um tempo de oração, é tempo de refletirmos na palavra de Deus. Nós estamos também nesse Deus. Essa semana, né, dia 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, ou seja, 31 de outubro de 1517, essa data ficou marcada, foi quando Martim Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E a partir dessa data, então, se entende que houve os protestantes, a reforma protestante, um retorno às escrituras. E a pergunta que eu faço para o meu e para o seu coração é: nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que retornar às escrituras? Eu creio que sim, né? Creio que nós estamos aí precisando orar muito. É um tempo de oportunidade de oração para que nós nos voltemos à palavra de Deus. Nós estamos meditando nesses dias no livro de Neemias. E uma das coisas que a gente vê é que Neemias retorna a Jerusalém para reedificar a cidade, os muros e o templo. E os relatos de Neemias e Esdras nos falam não apenas de uma reforma, né, das muralhas da cidade de Jerusalém, do templo, do palácio do rei, das casas, mas se fala também de uma reforma religiosa, né? Os dias de Esdras e Neemias é um retorno do povo de Israel ao seu local, seu habitat, né? Depois do cativeiro da Babilônia. Mas não é apenas uma reforma física, é uma reforma religiosa. E nós vamos pensar alguma coisa sobre isso nessa noite com os irmãos. Nós vamos orar. Depois nós vamos louvar a Deus cantando o hino 155, que é o hino, né, que é letra de Martim Lutero, Castelo Forte. Depois estaremos lendo Neemias capítulo 4, do verso 1 ao 23, que é o texto que nós vamos tomar como base para a nossa meditação. Nossa transmissão hoje devido ao fato de que a segunda igreja presbiteriana não está se reunindo durante a semana nas suas atividades presenciais. Ainda estamos por critérios, né, de segurança, por critérios de cautela, né, aguardando aí um retorno. Algumas coisas estão mudando cada dia, né? Nós já temos aí as programações presenciais aos domingos, né, nas congregações às 9 e às 19. Acima de 11 anos, todos podem participar. E também na sede, né, na segunda igreja, aqui na Avenida Presbiteriana, número 590, às 9, 17 e 19 horas. Enfim, orar, vamos falar com Deus. Eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que já mandou um alô, que estão conosco. Dona Deaci Derbet, boa noite, Dona Deaci. Que bom ver a senhora aqui, né? Dona Deaci lá de Manhuaçu, da segunda igreja presbiteriana de Manhuaçu. A Sônia Maria Azevedo, que é aqui da segunda igreja, né? A Dona Deaci também aqui da segunda igreja. O Ângelo e o Samuelzinho, que estão acompanhando, né, Samuelzinho?
Grande abraço, Deus te abençoe. Silas Pacheco, lá de Piraí. Deus abençoe, meu irmão. Marco Antônio Moura Marcondes. Fala, Marquinhos. Deus te abençoe. A Cássia Santos, Dona Cássia, é de Barra Mansa, da primeira igreja presbiteriana de Barra Mansa. E o Paulo Laigner. Esse nome é bonito, hein, Paulo? Paulo Laigner. Deus te abençoe, meu querido. Bom tê-lo conosco aqui na nossa transmissão. Pai amado, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, ainda que seja de forma virtual, online, fazendo essa transmissão, mas ela está chegando a vários lugares. Nós temos aqui irmãos de Manhuaçu, de Barra Mansa, de Volta Redonda, nós temos irmãos de Piraí e irmãos de várias localidades. E sabemos que essa transmissão ela tem sido bênção, porque ela fica aqui no nosso canal do Facebook, ela depois é transmitida para o canal do YouTube da Segunda Igreja, e várias pessoas, dezenas de pessoas têm assistido essa transmissão, nosso momento de louvor, de oração, momento de reflexão na palavra, tempo de oração, respostas de oração, é o tema que nós temos pensado, e nesse momento também analisando o contexto que nós estamos aí agradecidos ao Senhor, porque já estamos há 503 anos como igreja reformada, igreja protestante, igreja que voltou às Escrituras, ainda que nos nossos dias nós precisamos clamar ao Senhor que a igreja do Senhor Jesus retorne às Escrituras, que haja um retorno ao conhecimento, à sabedoria, ao entendimento da palavra do Senhor, que ela é a revelação exata do teu ser. Nela conhecemos o teu poder, a tua glória, o teu projeto, o teu plano, a revelação exata do teu ser na pessoa e obra de Jesus Cristo, e através desta palavra o Espírito Santo do Senhor tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Senhor, nessa noite nós te pedimos que, além do momento que estamos vivendo dessa pandemia, que carecemos de um milagre sobrenatural da tua mão, o Senhor esteja também, ó Deus, fazendo um milagre sobrenatural sobre a face da terra, abrindo o coração do povo, da igreja do Senhor Jesus e de toda a humanidade para um entendimento, um conhecimento, uma sabedoria na palavra do Senhor, nas sagradas Escrituras. E a nós, igreja do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Deus, porção dobrada do teu Santo Espírito para que haja, Senhor, em nome de Jesus, no abrir da nossa boca, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Que nós, ó Deus, preguemos, mas acima de tudo sejamos testemunhas com vida, vida prática, vida diária, vida de comunhão, de devoção, vida de testemunho deste evangelho. Pai, nós te pedimos pelas famílias enlutadas, famílias chegadas a nós, irmãos que estão contaminados com este coronavírus, pessoas que conhecemos, pessoas que não conhecemos. Lembramos, ó Deus, da família presbiteriana que perdeu hoje o nosso irmão reverendo Jorge Canelhas, uma pessoa que sempre foi expressão na nossa IPB, e tantos outros pastores que já partiram, e outros que estão, ó Deus, em tratamento de saúde. Nós lembramos do reverendo Darlan. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre o teu servo, no seu tratamento de saúde. Reverendo Hernandes, que tem pedido as orações, está, ó Deus, com Covid, e tantos outros, ó Deus. A Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, o conselho, os pastores, as nossas congregações lá em Santa Isabel do Rio Preto, aqui em Santa Cruz, a congregação de Coqueiros, a congregação de Betânia, aqui no bairro Belo Horizonte, os grupos de crescimento, todos os membros da Segunda Igreja que nos lares, nos grupos de crescimento em reunião de oração, mas por questão de prudência, por questão, ó Deus, de cautela, estamos fazendo ainda nossas transmissões e esperamos no Senhor que no tempo certo tudo isso vai voltar ao normal. Lembramos, ó Deus, do nosso país, da administração municipal, estadual, federal, nas 3 escalas de poder, o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças de integração, de segurança do nosso país, seja o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Civil, Militar, Federal
e, acima de tudo, pedimos pelos nossos municípios neste momento, que estão em campanha eleitoral, eleição de prefeitos e vereadores. Deus, toma nas tuas mãos esse momento, as escolas, os alunos, os professores, esse momento difícil, em que ainda não há previsão e com certeza as aulas não retornam ainda esse ano. E que o Senhor esteja, ó Deus, com a tua mão santa estendida sobre a face da terra, para curar a nossa terra, mas que acima de tudo seja cumprida a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dirige as nossas vidas, orienta os nossos passos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa-nos. É o que nós te pedimos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Célia Regina, Deus abençoe, minha querida. Nossa irmã Lúcia Amaral, a Célia é da Segunda Igreja, a Lúcia é da Congregação de Coqueiro. Elaine Carla Silva, Elaine, talvez eu conheça, mas agora rapidamente não estou lembrando. Elaine, Deus abençoe a sua vida. A Márcia Batista Carramanhos é da Segunda Igreja. Jaqueline Machado, lá de Barra de São Francisco, lá de Vila Paulista, Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. José de Almeida, presbítero José de Almeida, aqui da Congregação de Coqueiros. Nosso irmão Décio Moreira, aqui da Segunda Igreja. E as demais que eu já falei aqui, né? Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos acompanhar e cantar o hino de número 155. Geraldo Marques, meu grande amigo lá de Alto Jequitibá, grande Geraldo. Deus abençoe a sua vida, bom tê-lo conosco aqui na nossa transmissão. Hino de número 155, Castelo Forte. Fernando Formagini, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, muito bom tê-lo conosco.
Castelo forte é o nosso Deus, em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Quero mandar um abraço aqui para o presbítero Josias Cessa, presbítero da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, e também para o nosso irmão presbítero Kleber Catrinck, da Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Barra Mansa. Irmã Zazi Matos, lá de Barra de São Francisco, de Vila Paulista. E a Celi Figueiredo Assunção, lá de Alto Jequitibá. Deus abençoe a vida de vocês que estão acompanhando aí a nossa transmissão. Nós vamos ler Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, no capítulo de número 4. Após Neemias voltar a Jerusalém e começar o trabalho da reedificação dos muros de Jerusalém. E o capítulo 3, então, vai narrar as equipes que trabalharam nessa reedificação. E quando os muros estavam pela metade, a reforma de Jerusalém, a reforma do templo, a reforma da cidade, da muralha. Então, houve adversários que se levantaram contra Neemias e contra todos que estavam edificando o muro. Se trata de uma reforma. Alguém poderia dizer assim, pastor, mas o que tem a ver uma reforma da cidade de Jerusalém com reforma protestante? Bem, primeiro que a gente vai falar sobre oração. Amanhã nós vamos falar também sobre reforma protestante, né? Como eu disse, 31 de outubro de 2020, completa-se 503 anos da reforma protestante, ou seja, foi em 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, protestando contra a igreja católica. Enfim, surgiu então a igreja protestante, surgiu então os protestantes. E hoje nós estamos aí há mais de meio milênio, né? 503 anos, em que a igreja retornou às escrituras. A reforma protestante foi um retorno às escrituras, não foi algo novo. O povo de Jerusalém, nos dias de Esdras e Neemias, eles retornaram a Jerusalém. Então, há um contexto aí de reforma física, de reforma do templo, da cidade, mas isso tem um contexto religioso. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje com os irmãos, né? Vamos ler então Neemias capítulo 4, que diz assim: tendo Sambalá ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira, e indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazemos, ou que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra e de noite. Disse Judá:
Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lança, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos trazia a obra, ou fazia a obra, e com a outra segurava uma arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Olha que interessante, queridos. Neemias estava fazendo a reforma do muro de Jerusalém. A reforma já tinha chegado até a metade do muro, no seu contexto de volta de toda a cidade. Levantaram-se ali alguns homens daquela cidade reedificada. Eles estavam tirando proveito daquela situação. É mais ou menos como a gente está vivendo nos nossos dias, né? Em meio a essa pandemia, tem muita gente tirando proveito dessa situação. Em meio à situação que nós estamos vivendo hoje, de um afastamento das Escrituras, de uma verdade, Neemias fala, né, na sua oração principal, que é a primeira oração que está registrada no capítulo 1, reconhecendo o porquê que o povo de Israel foi para o cativeiro. Né? Porque ele diz: nós temos sido corruptos para com Deus, não temos guardado os mandamentos de Deus, nem os estatutos da sua lei, nem os juízos, nem as ordens, né, dos juízos que Deus deu através da lei de Moisés. Hoje, pelo fato das pessoas estarem se afastando das Escrituras, se afastando da palavra de Deus, se afastando do ensino da palavra de Deus, tem gente tirando proveito disso. Porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão agindo como foi no tempo antes da Reforma Protestante. Os líderes religiosos falavam e o povo baixava a cabeça. Eles ditavam regras e as pessoas baixavam as cabeças. E aí começaram então a surgir o que nós temos, alguns resquícios hoje, né, de leis, de dogmas, de princípios, de usos e costumes,
pagamentos, de uma falsa religiosidade voltada para o bel prazer do homem. Isso nós estamos falando da Reforma Protestante de quase, ou melhor, de 503 anos atrás. Mas nos dias de Esdras e Neemias, principalmente nos dias de Neemias, quando nós falamos de homens como Sambalá e Tobias, depois, se você tiver um tempo, se você ler Esdras e Neemias, você vai ver o que esses homens fizeram ainda no tempo em que o povo estava voltando para Jerusalém. Eles estavam tirando proveito, tentando de todas as formas para tirar proveito do estado religioso do povo. Então, assim como nos dias de Neemias, foi também nos dias de Lutero. E, infelizmente, está sendo nos nossos dias. No meio dessa pandemia mundial do coronavírus, tem muita gente tirando proveito da situação, tirando proveito da desgraça alheia. Seja governo, seja pessoas que têm dinheiro, sejam pessoas que tenham influência, sejam pessoas que tenham qualquer situação, tem gente que tenta tirar proveito da desgraça alheia em toda e qualquer situação. E isso, infelizmente, também existe no âmbito religioso. Nós não estamos falando de nada novo, nós estamos falando de tempos e épocas longínquos de Neemias, em que quando a cidade de Jerusalém estava sendo reedificada, e com isso sabia-se que voltaria ao culto, voltaria a ordem, voltaria o povo para a terra, e o povo voltaria, e era um chamado, era um clamor à volta à presença de Deus e à sua palavra. Esses homens, eles sabiam que eles iam perder os privilégios, eles iam perder a influência. Então eles não queriam de forma alguma o bem do povo de Israel, eles não queriam de forma alguma que o povo voltasse para o conhecimento, para a sabedoria, para o entendimento da palavra. E isso é o que nós temos vivido hoje. Foi nos dias de Neemias, foi nos dias de Lutero, e nós temos vivido hoje. Tem muitos líderes que não querem que as pessoas leiam a Bíblia, conheçam a Bíblia e entendam a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo de grupos religiosos massas de manobra. Então, queridos, a Reforma Protestante, ela é um retorno às Escrituras. Se você ler nos dias de Neemias e Esdras, você vai ver que algo que acontece assim, que é fantástico, que é maravilhoso, que é gracioso de se ler, é o povo ficando diante desses líderes e eles tomando os livros, a lei de Moisés, as Escrituras, e lendo para o povo, e o povo ficou lá horas, dias. Quando o povo parou com a leitura, quando já estava num determinado momento, em que já tinha se passado dias de leitura da palavra, o povo não queria ir embora, o povo queria continuar ouvindo a palavra de Deus. Então nós precisamos viver esses dias, mas para isso nós precisamos ter algumas atitudes. E eu quero tirar algumas partes aqui do livro de Neemias, no capítulo 4, para nos levar a pensar no seguinte: nós oramos e colocamos homens como vigias de dia e de noite, ou seja, oração e ação. Nós estamos vivendo dias em que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa voltar às Sagradas Escrituras para obedecer. Não como o pastor Márcio está dizendo aí, agora estão querendo mudar a Bíblia, eu estava vendo isso hoje, Márcio? Estão querendo tirar os textos que condenam, por exemplo, o homossexualismo, que condenam o pecado, ou seja, ao invés de voltar às Escrituras, ao invés de voltar à Bíblia Sagrada para obedecer às Sagradas Escrituras, se arrepender, voltar-se para Deus, estão querendo tirar aquilo que a Bíblia coloca como pecado. E não é o retorno às Escrituras que nós... Algum problema. Opa, voltamos aqui. Tivemos uma pequena quedazinha aqui na internet, mas voltou. Eu estava falando aqui que na escola dominical domingo, lá na congregação Betânia, um irmão falando que ele tinha um amigo, um irmão de igreja, que falou que ia sair da igreja porque a mulher dele não gostava da nossa igreja. A nossa igreja era uma igreja muito fria, e tudo na igreja era só Bíblia, estudo bíblico e reunião de oração. E ela queria ir para uma igreja que fosse mais ativa, uma igreja que fosse mais animada, que os cultos fossem mais avivados. E aí ele foi. Aí esse irmão contando que depois de alguns dias
tempo passou e ele conversando com esse irmão falou: e aí, como é que você está com a sua esposa? Onde vocês estão? Ah, nós estamos congregando na igreja tal. Aí falou assim: e aí, que vocês estão gostando? Ele falou assim: olha, o culto lá minha mulher gosta, então eu vou porque minha mulher gosta, sabe? E lá assim é muito badalado, é muita gente, o culto reúne, os cultos lá o pessoal pula, grita, dança. E assim, eles são meio heréticos, sabe? Assim, a palavra, a pregação é meio herético. Mas o culto, minha mulher agrada, então eu vou lá porque minha mulher agrada. Ou seja, eu falei para esse irmão o seguinte: sabe o que isso representa nos nossos dias? É que a pessoa senta numa mesa, aquela mesa assim fina, né? Uma mesa bonita, com talheres muito bonitos, né? Com louça muito bonita, as taças e os copos, as vasilhas são muito bonitas, né? O local, o ambiente muito bonito, mas quando servem a comida ela está podre. Ele come a comida podre assim mesmo, entendeu? Porque o que importa é o que é bonito, o que importa não é a comida. É mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje, sabe? As pessoas estão olhando muito para aquilo que agrada o homem. Mas o principal, que é o alimento espiritual, que é a palavra, está podre. Apodreceu, não tem mais sentido. Jesus Cristo não é mais o centro. Os sermões não são mais cristocêntricos. As pregações não são mais cristocêntricas. Os cultos não são mais cristocêntricos. As liturgias não são cristocêntricas. Por quê? Porque se tem uma liturgia, se tem um culto, se tem um comportamento para agradar os homens. E o que nós devemos fazer nesse momento? Orar, clamar, suplicar, jejuar, implorar, para que através do Espírito Santo Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia tal que nos dê conhecimento, sabedoria, abra os nossos olhos, os nossos corações, abra a nossa mente. E assim como Neemias, né, ele diz assim, ele olha para Deus assim: ouve, ó nosso Deus, estamos sendo desprezados, né? Ouve o opróbrio, Senhor, a nossa iniquidade, nosso pecado, nós estamos sendo provocados à ira na presença dos que estão edificando, ou seja, aqueles que fazem a obra do Senhor precisam voltar-se para o Senhor. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar-se para o Senhor. O povo de Deus precisa voltar-se para o Senhor, mas isso só vai ser possível quando nós voltarmos às Escrituras, né? Quando nós voltarmos ao conhecimento das Sagradas Escrituras, quando voltarmos para o entendimento das Sagradas Escrituras. E Neemias, ele diz o seguinte, né? Que nós devemos olhar para a realidade que estamos vivendo, porque isso é algo, né, que vai afetar o quê? As nossas cidades, o nosso povo, as nossas igrejas. Isso vai afetar os nossos irmãos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres, a nossa casa. E é o que tem acontecido, irmãos. É o que tem acontecido. Nós estamos vivendo dias em que essas vãs sutilezas, essas falsas teologias, essas heresias teológicas, né? Os falsos ensinos, vai adentrando as nossas igrejas sorrateiramente. Eu sempre digo o seguinte: a Bíblia fala dos falsos profetas, a Bíblia fala dos falsos mestres, e eu sempre digo assim: eu não me assusto e não me escandalizo com os falsos profetas, com falsos mestres, com os loucos que eu chamo, né? Os loucos que se levantam com ideias loucas. O que me assusta são os tolos que vão atrás, é a multidão que acompanha essas cabeças. E aí o que acontece? Tem muita gente que percebe que as pessoas, como não conhecem Bíblia, o que eles falam se torna Bíblia. Como as pessoas não estão lendo as Sagradas Escrituras, como as pessoas não têm conhecimento da Bíblia Sagrada, o que os líderes fazem e falam, o povo faz. E acompanha e passa a ter isso como se fosse uma verdade, né? A Bíblia ficou em segundo, terceiro plano. O que importa agora é o líder, é o fulano de tal que ele falou. É o que o pastor fulano de tal, é o que o bispo tal, é o apóstolo tal, é o semideus, é o anjo fulano de tal que falou. É a irmã que entrega a profecia, é o irmão que fala a revelação. E assim vai, entendeu? E a Bíblia vai ficando de lado. Cada dia mais vai ficando de lado. E com isso as gerações
Estamos vivendo dias, né? Porque nós entendemos o seguinte: há uma geração que conhece Deus, há uma geração que ouve falar de Deus, e há uma terceira geração que não tem intimidade nenhuma com Deus. Nós estamos ainda vivendo numa geração que nós temos muitos irmãos que conhecem Deus, mas conhecem mesmo, de ter experiência, de ter sido lavado e remido no sangue de Jesus, mas essa geração está ficando velha, essa geração está ficando cansada. E então nós estamos hoje com uma geração que ouve falar de Deus, ouviu falar de Deus, respeita, teme, mas não tem um compromisso com Deus, muito menos com a sua palavra, porque não conhece Deus. Eles ouvem falar de Deus, mas não conhecem Deus. Por quê? Porque não conhece a Bíblia, não lê Bíblia, não tem nenhum interesse por Bíblia, não tem nenhum interesse em conhecer a palavra de Deus. E essa geração está criando uma geração que não tem nenhuma intimidade com Deus. Nós vamos resgatar isso. A igreja precisa resgatar isso. E Neemias, ele diz, né? Nós oramos e colocamos homens como vigias, de dia e de noite. Nós precisamos orar de dia e de noite. E precisamos estar vigiando de dia e de noite e colocando sentinelas à porta da nossa cidade, da nossa casa, da nossa vida, para que o inimigo não tenha força, não tome lugar e não tome morada na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade. Como que vamos fazer isso? Lendo a Bíblia, lendo as Sagradas Escrituras, buscando edificar, né? Buscando edificar como Neemias fez, edificando os muros. E assim como Lutero, né, teve coragem de enfrentar um sistema corrupto, assim como Lutero teve coragem de enfrentar uma igreja falida espiritualmente, uma igreja que já não tinha nenhum conhecimento de Bíblia, nenhuma intimidade com Deus e com a sua palavra, nós precisamos também desafiar a sociedade atual, desafiar o tempo presente, desafiar o sistema religioso a uma volta às Escrituras, Porque, queridos, o papel da palavra de Deus é simples, é único e objetivo. Primeiro, revelar Deus e os seus propósitos. Revelar Deus, né? Revelando Deus, então revelando as Sagradas Escrituras e nela o plano da salvação. Jesus, o Messias prometido do Antigo Testamento, o Cristo do Novo Testamento. Nós, Igreja do Senhor Jesus, temos um grande compromisso nessa época, né, em que estamos relembrando a Reforma Protestante. Nós temos um grande compromisso, manter esse marco histórico, mas não como lembrança, não apenas para comemorar 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, 503 anos de Reforma, não, para que nós possamos lembrar o que foi feito, relembrar o que foi feito, as ações de homens de Deus que se levantaram para fazer a diferença em meio a uma sociedade que havia se afastado totalmente da palavra de Deus. Estavam seguindo dogmas, estavam seguindo ensinamentos heréticos, estavam seguindo ensinamentos que traziam interesse para grupos de homens e famílias e governos, usando a igreja como massa de manobra. Isso tem sido algo muito presente nos nossos dias. Vamos orar, mas vamos vigiar. Vamos orar, mas vamos colocar guarda. Neemias fala que o pessoal dormia, nem de roupa eles trocavam, porque a qualquer instante eles precisavam se levantar, as armas deles dormiam do seu lado. Nós precisamos estar a postos. Quando Neemias diz que aquele que tocava a trombeta ficava do seu lado, é porque ele sabia que a qualquer instante ele tinha que dar um comando e o povo tinha que estar atento para esse comando, para se ajuntar. E ele dizia, olha, quando vocês ouvirem o toque da trombeta, né, da corneta, corram para o lugar de onde está sendo tocada a trombeta, que é ali que está precisando de socorro. Eu creio que nós precisamos alçar a nossa voz. E quando alçarmos a nossa voz, quando nós anunciarmos verdade, salvação, palavra de Deus, todos se ajuntar em torno dessa escritura, dessa palavra de Deus, para que juntos nós possamos somar forças e juntos nós possamos voltar ao ensino, ao compromisso,
ao respeito, ao temor e, acima de tudo, ao cumprir a palavra de Deus. Nós, cristãos, temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e de prática, ou seja, é nela que temos tudo o que precisamos para crer. Todo conhecimento, toda sabedoria, todo entendimento, e nela encontramos a salvação. Jesus mesmo diz, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. E também Jesus diz, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, que Deus abençoe a nossa sociedade, que Deus nos abençoe como igreja do Senhor Jesus. Aonde quer que estejamos, nós sejamos ricamente abençoados, sejamos agraciados e que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós, que nos desperte para um conhecimento, para um entendimento, para uma leitura e para uma proclamação da verdade absoluta de Deus, que está contida na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que está revelada na Bíblia Sagrada. Amém? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua vida e pedir que Deus esteja abençoando você, a sua casa, a sua família. E antes de orar, eu quero mandar um abraço aqui para a Georgina César, que Deus abençoe, lá de Alto Jequitibá. Nós temos aqui o Giovanni Faria de Oliveira. Eu não me lembro de onde é, mas está conosco aqui. A Silvânia Anderson Loubach. Deus abençoe. Georgina é de Alto Jequitibá, né, Georgina? Não pode esquecer, não. Georgina é lá de Alto Jequitibá. O Giovanni Faria, já falei, né? Silvana Anderson Loubach. Eu depois quero entrar aqui, depois que eu terminar a transmissão, para ver Silvana e Anderson Loubach. Eu tenho confiança que o Anderson é o meu colega de infância, nós trabalhamos muito junto, né? Anderson Loubach. Joaquim Laureano da Silva, diácono lá da congregação de Coqueiros, né? A Mirene Rosa, Deus abençoe a sua vida, querida. Jacira, lá de Três Poços, da congregação de Pinheiral. Luiz Cláudio Ferreira, também não sei de onde é, mas está sempre nos assistindo. Nossa irmã Ceil, da congregação Coqueiro. Congregação Coqueiro, né, Ceil? Não é Betânia, não. Nossa irmã Sueli Nazarel, da Quinta Igreja de Barra Mansa. Nosso irmão reverendo Márcio Cunha, reverendo pastor titular da Segunda Igreja de Volta Redonda. A Sabrina Eringe Portela, sempre aqui conosco nos acompanhando, né? Isa Ribeiro, Deus abençoe a sua vida. E também a nossa irmã Malta Terra, né? O Silvio Lacerda e os demais que eu já disse aqui o nome. E a Leni Tavares, que também está nos assistindo, né, dona Leni? Lá de Piraí. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar e assim estaremos encerrando a nossa transmissão. Amanhã, Deus assim permitindo, às 19h30, estaremos aqui na sequência em Neemias, né? Estudando a palavra de Deus, falando sobre reforma protestante. Deus Santo, Pai bendito, nós queremos te agradecer pela bênção, Senhor, de termos o privilégio de conhecer a Tua palavra, a revelação exata do Teu ser. Palavra essa que traz conhecimento, sabedoria, entendimento e, acima de tudo, nos faz entender Cristo Jesus, a salvação. Porque como a Tua palavra mesmo diz, que todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Senhor, nós queremos te pedir que nesse momento em que estamos relembrando a reforma protestante, retorno às Escrituras, o Senhor, ó Deus, nos direcione à Tua presença para que possamos, Senhor, viver de conformidade com esta palavra, andar segundo os Teus ensinos e caminhar, ó Deus, para o centro da Tua vontade, conhecendo, entendendo e vivendo as Sagradas Escrituras, porque ela é a nossa única regra de fé, pois nela tudo temos para crer, como escreve o apóstolo João, que muitas coisas fez Jesus, nem todas estão relatadas na Bíblia, mas as que estão relatadas é suficiente para que creiamos que Ele é
o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Esta é a tarefa, o papel, esse é o propósito do Senhor em nos trazer a revelação das Sagradas Escrituras. Ó Espírito Santo, nos capacita, nos envolve, nos direciona, nos encoraja e abre o nosso coração, a nossa mente para entender as Sagradas Escrituras. Ó Deus, direciona as nossas vidas como igreja, abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo de pandemia, para que nós possamos continuar caminhando na Tua presença. E que a graça, a misericórdia, o amor e o perdão e a suficiência do Teu Santo Espírito estejam sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra. Assim oramos agradecidos e Te louvamos e Te bendizemos e pedimos pelas famílias enlutadas, pelos irmãos que estão, ó Deus, em tratamento de saúde, irmãos contaminados com esse vírus e tantos outros que estão, ó Deus, caminhando em meio a situações adversas, proveniente, ó Deus, desse momento, dessa pandemia mundial. Em tudo Te louvamos e Te bendizemos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Márcia Cordovil, Deus abençoe a sua vida, querida. E a Silvana Michel, esposa do nosso irmão presbítero José Luiz. Deus abençoe a vida de todos. Abençoe a Igreja do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir, queridos.